O vereador Pedrosa Necó, decano da Câmara Municipal, continua batendo na tecla que o prefeito municipal de Rosário supostamente teria cometido crime de improbidade administrativa, usando a famosa pedalada fiscal. O assunto veio à tona na tribuna da Câmara mais uma vez na noite de ontem, segunda-feira, e assim como da outra vez, causou bastante polêmica, inclusive declarações acaloradas do vereador Caio de Glorinha, que rebateu veementemente as acusações de Pedrosa Necó. A polêmica é em torno da alteração orçamentária de repasse do Executivo à Câmara Municipal dentro das previsões financeiras aprovadas pelos vereadores em 2022, ainda na época sob o comando do vereador Carlos do Remédio. O valor total de gastos previsíveis para 2023 pelo Executivo ficou aprovado em R$ 149.830.576. Deste montante, R$ 3.300.000 destinados à Câmara. Porém, Necó diz ter encontrado crime quando observou no Diário Oficial dos Municípios que, na verdade, a Câmara tem um repasse garantido no orçamento de 4 milhões, deixando R$ 700.000 livres, sem consentimento do Legislativo. Amado irmão Leonel, sociedade rosariense, preliminarmente eu tenho que informar que não procede, não há amparo constitucional, regimental, jurídico para tal prática, visto que, de acordo com a Constituição Federal, o instrumento que permite alteração em peça orçamentária tem que ter autorização do Poder Executivo. Ou seja, o orçamento chegando na Câmara, se houver necessidade de alteração no orçamento, a mesa diretora, de acordo com o artigo 34 da Lei Orgânica, inciso 3º, tem as prerrogativas, atribuições de propor essas alterações através de projeto de lei, seja de crédito adicional, suplementar, de remanejamento, de anulidade, o que for necessário, mas é competência da mesa diretora. No que tange a voltar à matéria, eu estou no 6º mandato, sou decano desta casa, nunca votei contra requerimento nem emenda de nenhum parlamentar, até porque é atribuição do parlamentar, legislar. Então, eu, como legislador, tenho esse perfil de votar em qualquer matéria do parlamentar que apresenta nesta casa. No que tange a emenda, que eu não vou entrar no mérito que o vereador cita e defende, essa emenda é simplesmente uma cópia dos anexos do orçamento da Câmara Municipal, querendo deixar bem claro aqui para a sociedade rosariense que a Câmara Municipal de Rosário ou qualquer outro poder legislativo não possui personalidade jurídica, ou seja, possui judiciária, porque nós não podemos e não temos competência para responder no polo passivo, em função de viver dos repasses do Executivo para o Legislativo. Então, é uma emenda que não tem consistência. Primeiro, ela foi aprovada, violando as atribuições da mesa, ela foi promulgada e precisaria ser apresentada à sociedade a sanção dela, a publicidade dela, junto ao Diário Oficial da FAMEM, como foi publicado o orçamento. Nós aprovamos o orçamento para a Câmara na ordem de R$ 3.300.000. Para nossa surpresa, quando fizeram a publicação no dia 10 de fevereiro do corrente ano, causou-me realmente um espanto encontrar a rubrica de 4 milhões. 4 milhões. Alteraram, fraudaram, obviamente, após o envio do orçamento para o Executivo, alguém fraudou. A Câmara deveria apurar quem fraudou,
porque está sendo cometida improbidade administrativa, fraude. A Câmara pode aplicar o decreto 201/67, afastando o prefeito para apurar este crime, mas a Câmara, alguns vereadores saem em defesa do Executivo. O Executivo não está se defendendo, estão blindando, protegendo o gestor que cometeu crime. Até agora ninguém de lá se pronunciou. Cometeu crime. Até o momento o Executivo não se manifestou, apenas alguns vereadores estão tomando a iniciativa de defender o indefensável. O indefensável, ou seja, quando você aumenta de 3.300 para 4 milhões, sem deliberar, sem votar em plenário, para voltar para a sanção, é crime. É crime. E aí você tem um orçamento anual previsto de 149 milhões. Aí você soma mais 700 mil reais. Passa de 150 milhões. É pedalada? Não é crime? Não é fraude? Não tem algo estranho? Não temos que apurar? E nesse processo eu sou vítima. Sou vítima porque estou trazendo para a sociedade a veracidade dos fatos. E, por falar a verdade, eu estou sendo advertido, até de forma desrespeitosa. Eu estou sendo advertido por ter praticado algo indecoroso. A minha história de vida no Parlamento Rosariense, sou um cidadão que anda de cabeça erguida, tem uma conduta ilibada, recebeu uma advertência por um comportamento indecoroso em uma sessão secreta, que isso é inconstitucional, inaceitável, inadmissível. Não fui notificado para comparecer a esta reunião, a essa sessão. Então, o que eu posso informar à sociedade é que eu vou continuar procurando os órgãos de fiscalização e controle do nosso país, manter a denúncia, reafirmar a denúncia. Não vou me reportar à advertência, porque, na minha concepção e minha ótica, é ilegal, é imoral, é um ato covarde. E nós vamos continuar o nosso trabalho, que é legislar para o bem do nosso povo. Quem acompanha a sessão estão vendo que todas as minhas matérias estão sendo rejeitadas. Eu estou sendo perseguido politicamente, mas isso faz parte do processo político. Não podemos realmente pensar de forma igual, já dizia Gandhi, né? No campo das ideias sempre haverá divergência, não podemos pensar de forma unânime, mas eu estou defendendo algo dentro da legalidade, os artigos constitucionais. E, para finalizar, falar sobre reserva de contingência. Eu não posso, ninguém pode mexer no orçamento do Executivo no que tange reserva de contingência. Quando o Executivo reserva a contingência, é para atender alguma obrigação emergencial. Quais são essas obrigações emergenciais, vereador? Algumas sentenças judiciais, precatórios. Então, o município tem que ter aquele recurso para disponibilizar, para honrar esses compromissos, esses ativos que acontecem, surgem repentinamente. Então, aquele recurso é destinado para isso. Eu não posso anular, nós não podemos anular. E quem tem competência para legislar sobre matéria orçamentária, para alterar, para crédito adicional, para suplementar, para remanejar, é a mesa diretora da Câmara Municipal de Rosário, de acordo com o artigo 34, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Rosário. Então, eu não estou cometendo nenhuma ilegalidade. E eu faço um apelo ao povo de Rosário que acompanhe, que nos ajude a passar a limpo, trazer a verdade. Quem vai se beneficiar com esses 700 mil reais? Alguém tem interesse, alguém está por trás dessa fraude, desta corrupção, que nós deveríamos passar a limpo. E o certo seria um gesto de grandeza desta casa, por unanimidade, afastar o prefeito para apurar essa pedalada. Assim como o NECO insiste em clarear uma possível pedalada fiscal, o vereador Caio de Glorinha não abre mão também em provar que a alteração de 3.300 para 4 milhões passou por ritos legais, inclusive votado também por NECO.
Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos está sendo dada de mostrar o outro lado da conversa, a realidade dos fatos. Pois bem, em relação a essas alegações, o vereador Necó ele continua insistindo em algo fantasioso de sua cabeça, na qual o mesmo insiste em acreditar, na qual não é a realidade. No que se trata a respeito das emendas legislativas à lei orçamentária anual, claro que é de competência, sim, de qualquer vereador do Poder Legislativo de poder estar emendando, ou seja, estar alterando o que nos é encaminhado pelo Poder Executivo. Claro que a iniciativa é do Poder Executivo, quando se trata de matéria orçamentária, mas a partir do momento que é encaminhado ao Poder Legislativo, nos é também facultado fazer essas alterações, assim como foi feito. Então, aí fica bem claro que não há nenhuma ilegalidade. E a prova cabal disto é que o próprio vereador Necó, ele propôs uma emenda em relação à suplementação, na qual chegou inicialmente na lei orçamentária anual a porcentagem de 80%, sem que houvesse autorização do Poder Legislativo, e por meio da emenda do presente vereador, passou a ser de 40%. Então, isso é a prova cabal que qualquer vereador pode fazer essas alterações na lei orçamentária anual. E assim nós fizemos em relação à estimativa de receita cabível à Câmara Legislativa, no qual, na proposta que nos foi encaminhada pelo Poder Executivo, constava com o quantitativo de 3.300.000, e a partir da emenda que nós fizemos, apresentamos no plenário, foi aprovada em primeira, segunda e terceira votações, promulgada pelo presidente desta casa à época, o vereador Carlos do Remédio, encaminhada ao Poder Executivo, recepcionada e fazendo hoje parte integrante. Foi publicado no Diário da FAMEM, constando essas alterações. E diga-se de passagem que isso não foi feito de qualquer forma. Nós tivemos o cuidado de fazer essas alterações, fazendo o remanejamento de uma parte da parte de contingência, para que eu fosse encaminhado para essa parte do Poder Legislativo. Ou seja, nós tiramos da reserva de contingência R$700 mil, remanejamos para a parte que é a estimativa de receita da Câmara, ou seja, o valor global, o valor total da lei orçamentária anual, qual seja 149 milhões e alguma fração, não foi alterado, ele permanece o mesmo. Então, isso fica bem claro que tudo foi feito dentro da legalidade, está realmente surtindo os efeitos legais, e não há que se falar em nenhum vício, não há que se falar em nada que tenha sido feito de forma diferente, de forma inventada, como de fato está sendo feito pelo vereador Necó, porque o que ele está tentando fazer crer que houve alguma ilegalidade, que houve um acordo, que houve um conchavo, colocando em xeque ao atual presidente, o presidente anterior, todos os vereadores que votaram, a mesa diretora, e o que nos chama mais atenção é que o próprio vereador Necó votou por 3 vezes na presente emenda que hoje está surtindo os efeitos legais. Necó explicou que a emenda suplementar proposta por ele e frisada na entrevista pelo vereador Caio nada tem a ver com a alteração de orçamento. Foi apenas mudança no artigo 6º da Lei Municipal número 447/2023, que alterou a autorização ao Poder Executivo de usar apenas 40% do orçamento, pedindo autorização à Câmara para gastos suplementares. Para você entender melhor, antes, a lei garantia que o prefeito poderia usar créditos suplementares ao seu bel prazer, até de 80% do orçamento total de um pouco mais de 149 milhões do orçamento de 2023, sem prévia autorização da Câmara. E este tipo de emenda pode ser feita por vereadores, no caso, Necó. Já as emendas que alteram o orçamento anual é de competência de ser proposta pela mesa diretora da casa. Necó se defende ainda em dizer que o papel do vereador é inviolável, segundo o artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, que diz: os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Uma verdade há de ser dita: essa discussão sairá das 4 paredes da Câmara Municipal rumo aos tribunais. Isto se depender, segundo o Necó, da sua atuação.
no âmbito do judiciário.